O Natal é uma época muito especial para milhões de pessoas ao redor do mundo. E muitos acreditam que o nascimento de Jesus aconteceu no dia 25 de dezembro. Mas o que a Bíblia realmente diz sobre o nascimento de Jesus? Você já parou para pensar? Onde exatamente Jesus nasceu? E será que ele realmente nasceu em 25 de dezembro? Hoje, vamos fazer uma viagem no tempo para entender os detalhes desse evento extraordinário. O nascimento de Jesus. Vamos explorar o lugar, as circunstâncias e o verdadeiro significado dessa história. Fique comigo até o final porque você vai descobrir quando realmente Jesus nasceu. Evidências do contexto bíblico. Os evangelhos de Mateus e Lucas fornecem detalhes importantes sobre o nascimento de Jesus. Por exemplo, eles falam sobre pastores cuidando de seus rebanhos à noite. Isso nos dá uma pista importante. Em Israel, o final de dezembro é um período frio e chuvoso, quando os rebanhos geralmente ficam abrigados, e não nos campos. Isso sugere que o nascimento de Jesus pode ter ocorrido em outra época do ano. Lucas 2:8 nos conta. Havia naquela mesma região pastores que viviam ao ar livre e mantinham vigílias noturnas sobre os seus rebanhos. Esses detalhes fazem sentido para um período mais ameno, como a primavera ou o início do outono. Parte 1. O cenário histórico. Para entender o nascimento de Jesus, precisamos voltar no tempo ao século I da nossa era. O povo judeu esperava ansiosamente o cumprimento de uma antiga promessa, a vinda do Messias, um libertador enviado por Deus. Mas onde essa história começa? A Palestina estava sob o controle do poderoso Império Romano. César Augusto, o imperador na época, governava com mãos firmes. Sob sua administração, foram criados censos, usados para arrecadação de impostos e alistamento militar. Nesse contexto, encontramos José e Maria. José era descendente do rei Davi e por isso precisava viajar para Belém, a cidade de seus ancestrais, para se registrar. Essa exigência era uma tarefa árdua para muitas famílias. José e Maria precisaram percorrer cerca de 150 quilômetros de Nazaré a Belém, enfrentando terrenos acidentados e condições imprevisíveis. Atravessar essa distância a pé ou com a ajuda de um animal de carga não era apenas uma questão de esforço físico, envolvia também grande planejamento e coragem. Você já imaginou como seria fazer uma viagem tão longa em um tempo em que não havia carros ou estradas pavimentadas? Imagine ainda Maria grávida enfrentando todas essas dificuldades. Parte 2. A viagem a Belém. A jornada de José e Maria não foi apenas uma coincidência. Séculos antes, o profeta Miqueias já havia predito que o Messias nasceria em Belém. Miqueias 5:2. Essa profecia parecia improvável, já que José e Maria moravam em Nazaré a cerca de uma semana de viagem de Belém. Mas o decreto de César Augusto mudou tudo. Isso prova como Deus pode usar eventos globais para cumprir suas promessas. Belém era uma cidade pequena, mas cheia de significado. Ela era conhecida como a cidade natal de Davi, o grande rei de Israel. Com a cidade lotada devido ao censo, José e Maria só encontraram abrigo em um estábulo, um lugar simples, mas perfeito para demonstrar a humildade de Jesus. Você já parou para pensar em como Deus trabalha de maneiras inesperadas? Por que o nascimento do Salvador aconteceu em um lugar tão humilde e não em um palácio? Essa escolha sublinha uma mensagem importante. Jesus veio ao mundo para se conectar com as pessoas comuns, vivendo em meio à simplicidade. Parte 3. O local do nascimento. O lugar onde Jesus nasceu tem um profundo significado espiritual. Ele não veio ao mundo como um rei em tronos de ouro, mas sim em um estábulo cercado por animais. Maria o envolveu em faixas de pano e o colocou em uma manjedoura, um simples comedouro para animais. Esse cenário nos faz refletir sobre como Deus utiliza o simples para demonstrar sua glória. Naquela noite, algo incrível aconteceu. Um anjo apareceu para pastores que estavam ao ar livre, cuidando de seus rebanhos. Esses pastores ouviram a mensagem. Hoje lhes nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é Cristo, o Senhor. Lucas 2:11. Em seguida, um coro de anjos proclamou:
Glória a Deus nas maiores alturas e na terra paz entre os homens, a quem Ele concede o seu favor. Lucas 2, 13, 14. O anúncio do nascimento aos pastores destaca que Jesus veio para todos, especialmente para os humildes e de coração sincero. Os pastores correram até Belém e encontraram Maria, José e o bebê, exatamente como o anjo havia dito. Você consegue imaginar a emoção que eles sentiram ao testemunhar esse momento tão especial? Essa cena nos lembra que, muitas vezes, as maiores bênçãos de Deus aparecem em situações inesperadas. Parte 4. Quando Jesus nasceu. A verdade sobre a data. A Bíblia não informa a data exata do nascimento de Jesus, mas alguns detalhes ajudam a entender que ele provavelmente não nasceu em 25 de dezembro. Primeiro, os pastores estavam no campo, cuidando de seus rebanhos à noite. Essa prática era comum entre março e novembro, quando o clima é mais ameno. No inverno, os rebanhos eram mantidos em abrigos devido ao frio. Segundo, César Augusto decretou o censo em uma época mais prática, já que obrigar as pessoas a viajar no inverno seria impensável, especialmente considerando o risco de revoltas. Baseando-se em uma contagem regressiva a partir da morte de Jesus, os estudiosos calculam que ele nasceu no início do outono, possivelmente em outubro do ano 2 antes da Era Comum. Essas informações nos incentivam a olhar para o nascimento de Jesus não apenas como uma data, mas como um marco na história da humanidade. Parte 5. O significado do nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus não é apenas um evento histórico. Ele representa o maior ato de amor de Deus, enviar seu Filho para nos dar esperança. Jesus trouxe uma mensagem de paz, reconciliação e salvação para todos os que confiam em Deus. Mais importante do que a data ou os detalhes é o significado desse evento. Jesus nasceu em circunstâncias humildes para mostrar que Deus valoriza os humildes de coração. A humildade do local de nascimento de Jesus ensina que Deus não faz acepção de pessoas. O nascimento de Jesus foi a luz que iluminou um mundo em trevas espirituais. Embora o dia exato não seja mencionado na Bíblia, o nascimento de Jesus tem um significado profundo. Ele veio ao mundo como a luz para a humanidade, trazendo esperança e reconciliação com Deus. Mais importante do que a data ou os detalhes é o que seu nascimento representa: amor, sacrifício e a promessa de vida eterna para todos os que confiam em Deus. Então, onde e quando Jesus nasceu? Ele nasceu em Belém, em circunstâncias humildes, em um momento que mudou a história da humanidade. Mas o mais importante é o que isso significa para você. Que lições podemos aprender do exemplo de Maria, José e Jesus? Como o nascimento de Jesus pode transformar sua vida hoje? Este evento é um convite para refletirmos sobre nosso próprio papel no plano de Deus. Gostou dessa análise? Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Deixe nos comentários sua opinião. O que mais te surpreendeu sobre a história do nascimento de Jesus? E compartilhe este vídeo com alguém que gostaria de aprender mais sobre esse momento tão especial. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.